Pessoal, aqui é o Marcelo dos Compressores Herméticos, mais um fragmento das nossas aulas. Ficou um pouquinho longa lá, como de costume, né? Uma aula de 1 hora por aí. E estão me perguntando novamente como calcular a potência de um motor de geladeira do compressor. Está lá na aula, mas aqui um fragmento dela, certo? Potência se dá em watts. Na refrigeração, a gente costuma dizer que a capacidade de refrigeração é em BTUs. Então eu trouxe aqui desenhado, né? Claro, falando de compressores alternativos, recíprocos, mais uma vez. A primeira consideração que nós temos que levar para saber quando está lá no selo, nós já vimos aí em aula passada, né? GAS 80, EM2U 60, TPH 1380, 1358, é saber conferir aquela tabelinha que eu deixei lá de 1 HP. A refrigeração, ela não se traz em CV, cavalo de potência, né? No caso aqui, horsepower, é a medida que nós vamos usar, certo? 1 HP equivale a 745 watts de consumo de potência. E o mesmo 1 HP equivale a 2.545 BTUs, que BTUs é a nossa capacidade, né? Metricamente falando, a capacidade de refrigeração desse produto. Se você dividir 745 watts, que equivale a 1 HP, por 2.545 BTUs, que também equivale a 1 HP, nós vamos chegar a uma constante de 1 watt. 1 watt é uma constante de 0,293. Isso é importante considerar, marcar e levar para sempre. Você sabe então que a constante de 1 watt de consumo é 0,293. Aí eu deixo para vocês aqui, ó, que já é básico, né, da eletricidade, as grandezas da eletricidade. Watt é consumo, no triângulo nosso aqui, ó. E embaixo, volts, né, a tensão, a DDP, diferença de potencial, a voltagem de um lado e a corrente elétrica, a amperagem do outro. Você quer saber lá quantos amperes de consumo tem o seu motor, se ele está dentro, se está certinho ou não? É só usar essa tabelinha, dividir watts por volts, você vai ter amperagem. Se você dividir watts pela amperagem, você vai ter a voltagem do teu produto, do teu compressor. Então, para praticar isso aqui, eu trouxe só como exemplo para nós aqui, ó, um dos nossos compressores que está lá na apostila, né, o 49. É um Tecans TA1380 MDS1H, certo? Ele trabalha em 115, 127 volts, 1/4 de HP e o consumo dele, potência, 234 watts. E eu já trouxe aqui lá, ó, que o FLA, a amperagem dele de trabalho é 2,15, não confundir com LRA, que seria o rotor bloqueado, até onde ele pode chegar, certo? Atentando para isso aqui, é só você dividir. Nós vimos que, como ele é um 80, é objeto de uma aula para trás aí, é só voltar lá e verificar. O 80 vezes 10 dá 800 BTUs. Se ele é 800 BTUs, eu faço vezes a constante. Aquela constante ali, resultado da divisão, certo? Ele vai chegar a 234. 234 aproximadamente. Porque nós vimos lá na aula de reatâncias, indutiva, resistiva, capacitiva, que pode haver uma perca, uma oscilação para cima ou para baixo. Vai lá e analisa a outra aula. Vocês vão ver que está aqui, ó. Eu já coloquei, né? Verifiquei antes, somei certinho e vi que ele é um 234 watts de potência consumo, certo? Se eu já tenho que a potência dele em watts é 234, mais ou menos dependendo da oscilação, da temperatura ambiente, certo? E também do trabalho, a quantidade de gás. Quanto mais gás, mais vai subir a amperagem. Se eu dividir então esse 234, certo, pela voltagem, que eu vou saber lá se é 110 ou é 220, eu vou ter aqui o resultado da amperagem. Divide lá que você vem aqui, ó. Você vai ver que ele trabalha nessa amperagem, certo?
Então, para nós, é interessante saber fazer esse pequeno cálculo de watts dividido por volts, eu vou ter a amperagem. Muitos perguntam qual a amperagem desse motor, às vezes não tem no selo, né? Você tem condições a partir da hora que você saiba qual a potência de consumo em watts e a voltagem dele, ok? Espero ter contribuído, comenta aí, se você gostou do vídeo aí, dê um joinha para nós aí. Obrigado.